Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os dons incomuns, entrando em mais uma dupla de dons, e na verdade 3 nós vamos tratar hoje, mas uma dupla em especial com bastante polêmica envolvida, a saber, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e o discernimento de espíritos. Como nós entendemos isso? Bem, primeiro, há muita polêmica envolvida. Nos livros da história da igreja, há algumas descrições de práticas semelhantes ao longo da história, mas não tão maciças e tão presentes. O movimento pentecostal recentemente restaurou toda uma importância a esses dons primeiros, especialmente de línguas e de interpretação de línguas, pelas experiências que deram início ao movimento pentecostal. Bem, a palavra vem do dia de Pentecostes, vem como uma crença de que o que está ocorrendo é uma repetição daquela experiência cristã vivida pela igreja no dia de Pentecostes. Mas estes dons são descritos em 1 Coríntios 12, versículo 10, quando diz, entre outros, há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Aqui já é importante a gente perceber. Vamos ver o que o texto de Atos nos diz. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Queridos, o texto é muito claro quando nos diz que naquele dia de Pentecostes ocorre o cumprimento da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo de que derramaria o Espírito sobre a igreja. A igreja do Senhor, que agora não seria só uma igreja judaica, mas seria uma igreja multiétnica, alcançando todos os povos da terra. O dia de Pentecostes e a prática de Pentecostes e esses dons de línguas aqui estão claramente relacionados à vocação missionária da igreja e à transição do momento em que era uma igreja monocultural e monolinguística, basicamente judeus o eram, para uma igreja multicultural, muito linguística, de todos os grupos étnicos. O que ocorre é que no dia de Pentecostes, a festa que se comemorava a colheita dos primeiros frutos, Deus está dando para a igreja cristã a colheita dos primeiros frutos missionários, mostrando que a igreja cristã não é uma igreja de um povo só, mas de vários povos. Por isso que aqueles homens galileus iletrados, que mal conseguiam falar o aramaico, que era a língua nativa, pouquíssimos deles tinham uma capacidade de se expressar em outro, o grego, que era uma língua comum, franca. Agora eles começaram a falar das grandezas de Deus em todos os idiomas que estavam ali representados, os idiomas ali representados. Essa capacitação sobrenatural de falar sobre Deus e a obra de Deus em diversos outros idiomas que eles não tinham aprendido é o dom de línguas, conforme registra o dia de Pentecostes. E veja, é um dom que teve um propósito histórico muito bem definido. A razão de que ocorreu aquilo naquele momento é que Deus está dizendo, a minha igreja agora vai ser para todos os povos. E para que fique claro que eu vou usar vocês para o alcance de todos os povos, vocês vão falar em todos esses idiomas. Por isso que as pessoas ouviram nesses tantos idiomas. As polêmicas que estão relacionadas a isso é tentar associar o dom de línguas a uma prática que não se fala um idioma. Está comprovadamente que a experiência típica pentecostal não se trata de falar um outro idioma. Embora haja algumas experiências de pessoas falarem que se expressaram de uma maneira e foram ouvidos em outros idiomas, elas podem até existir minoritárias, mas elas não têm esta importância como foi dada aqui.
Portanto, assim como o dom de cura e de milagre, fica claro que o dom de línguas teve um propósito histórico naquela primeira geração. Mas como os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, quem recebeu o dom não parou de falar depois daquele primeiro momento. Eles continuaram falando. Aquela primeira geração teve esse testemunho forte da parte de Deus dizendo: a minha igreja é universal. A minha igreja é internacional, a minha igreja é multiétnica, multilinguística, são vários idiomas que estão envolvidos. Portanto, o dom de línguas, biblicamente falando, diz respeito à capacidade de expressar em um outro idioma que você não foi naturalmente capacitado. E o dom de interpretação de línguas fazer o caminho inverso. É capaz de compreender o sentido, mesmo sendo uma língua que você não sabia falar, e ao compreender você interpreta e diz para os outros que não têm um conhecimento. Alguns vêm a falar de experiência, de que pessoas falam em uma língua desconhecida, que não é uma língua humana, e sentem edificação, mas isso não se trata propriamente da interpretação natural do dom de línguas, conforme aparece no livro de Atos dos Apóstolos e no Novo Testamento. O fato da mente ficar infrutífera pode apontar para uma outra experiência, aquilo que James Packer, no livro Na Dinâmica do Espírito, fala de um êxtase para além da sua capacidade de se expressar numa língua conhecida. Mas não se trata, portanto, desse idioma. Então, é importante que nós ouçamos isso com humildade, né, a este respeito, porque há muita subjetividade envolvida. Biblicamente, Deus está capacitando a igreja para ser missionária e alcançar todos os povos. E aquela geração recebeu um forte testemunho com o dom de línguas. Foi um episódio histórico, se cumpriu. O dia de Pentecostes cumpriu a promessa. Não há uma nova descida do Espírito, não há um novo cumprimento. Foi dado à igreja, está de uma vez para sempre com a igreja do Senhor. E por fim, o dom de discernimento de espíritos, que vai aparecer também em 1 Coríntios 12:10, quando nos diz o texto: há outro, o discernimento de espíritos. Basicamente, a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor Deus capacitou pessoas para discernirem o que está por trás dos discursos e as falas. Não se trata simplesmente aqui de você perceber um demônio ou a ação sobrenatural. A Bíblia diz, e João escrevendo em 1 João 4, 1 e 2, diz que é necessário provar os espíritos para saber se vem da parte de Deus. O dom de discernimento do Espírito é um dom que capacita aquela pessoa que tem a discernir qual é a ação que está por trás, qual é a motivação que está por trás. Muitas vezes capacita a pessoa a discernir hipocrisia, mentira. O dom de discernimento do Espírito não é simplesmente não é como uma bola mágica através do qual você consegue ver se há uma entidade falando por trás da pessoa. Diz respeito muito mais a uma capacidade madura de discernir as reais motivações por trás, para ver se a pessoa está sendo sincera, até mesmo o seu próprio espírito enganando, não apenas uma outra entidade, mas também alguma outra força espiritual que esteja sobre a vida da pessoa, dela mesma ou de um outro ser. O dom de discernimento de espírito é um dom de grande valor para a vida da igreja. O próprio apóstolo Paulo alertou os presbíteros em Éfeso e o pastor Timóteo, os crentes de Corinto, sobre falsos cristos e falsos profetas. Nós não podemos ser crédulos. Nós temos que ter a capacidade de avaliar e de discernir o que está sendo dito. Qual é a intenção do que está sendo dito? Quem tem este dom acaba percebendo, mas ele é fruto também de uma maturidade espiritual, de um crescimento espiritual, conhecimento bíblico, teológico e conhecendo a natureza humana, nós haveremos de ter discernimento espiritual também. Oremos. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, porque tu constituíste a tua igreja para ser uma igreja missionária, uma igreja que proclama o evangelho a todos os povos, e uma igreja que é constituída de convertidos pelo evangelho, pelo poder do teu Espírito, de todos os povos também. Ajuda-nos a abraçar esta vocação e nos comunicarmos com clareza, falarmos da tua palavra de maneira que ela seja compreendida por todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã.